gente querida, meu nome é André, sou professor de português e literatura no Campus Pelotas. Estou no IFSU desde 2010. A gente está aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e também controvertido dentro da escola: educação sexual. Para que educação sexual, gente? A gente não aprende isso em casa? Isso não é íntimo demais para ser tratado na escola? Nossos pais e nossa família têm o conhecimento para nos orientar e explicar os diferentes aspectos da nossa sexualidade? O que é educação sexual, afinal? Essas e muitas outras perguntas emergem desse tema tão importante e ao mesmo tempo polêmico dentro da nossa sociedade. Uma coisa é importante pontuar no início dessa conversa. As crianças e adolescentes sofrem múltiplas violências, inclusive a violência sexual, e o conhecimento sobre seu corpo e os seus direitos podem proteger essas vítimas. Segundo o relatório de violência contra crianças e adolescentes feito entre 2019 e 2021, produzido a partir da análise de boletins de ocorrência em 12 estados do Brasil, um total de quase 130 mil casos foram identificados, sendo o crime com maior número de vítimas, de 0 a 17 anos, o estupro, com 73.442 casos identificados. A faixa etária mais atingida por esse tipo de crime é entre 10 e 14 anos. Nesse caso, existe uma significativa desigualdade de gênero, já que 85% das vítimas são do sexo feminino, ou seja, as vítimas de estupro são meninas em idade escolar. Mais um dado que nos choca é que as pesquisas afirmam que apenas 10% dos casos são noticiados às autoridades. Ou seja, estamos diante de um cenário de mais de 700 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes num intervalo de apenas 2 anos. Portanto, precisamos falar sobre educação sexual e fornecer algumas ferramentas para a compreensão do corpo e da própria sexualidade às crianças e jovens que muitas vezes são vítimas desses abusos. Mas não se trata apenas disso. Educação sexual para a diferença pode auxiliar para uma vida em que a culpa, a vergonha, a repulsa, o silêncio e o trauma não sejam protagonistas na existência dessas crianças e jovens. Consideramos importante destacar a importância do trabalho educativo, tanto voltado aos estudantes, mas também aos professores, expandindo os múltiplos aspectos da educação sexual entre eles. A representação que temos sobre o papel da educação e o que deve conter o currículo escolar. O entendimento dos significados referentes à sexualidade humana, a ideia do que é próprio para a infância e para a juventude. A noção filosófica da existência humana, a concepção de vida em sociedade, a compreensão sobre direitos humanos, de respeito às diferenças. A partir de extensas pesquisas durante o seu doutorado, a professora Jimena Furlani nos mostra um leque de abordagens para a educação sexual na contemporaneidade, que são elas. Primeiro ponto, a abordagem biológico-higienista, aquela mais utilizada e marcada pela centralidade do ensino como promoção da saúde, da reprodução humana, das DSTs, da gravidez indesejada, do planejamento familiar. Aquilo que a gente costuma ver em aulas de biologia, por exemplo. Essa abordagem deixa de fora importantes discussões do nosso tempo. As questões do feminismo, dos corpos e sexualidades diferentes da cis-heteronorma, as transgeneridades e tantos outros assuntos que o higienismo não trata, dando atenção apenas para modos de existência heterossexuais e cisgênero. Segundo ponto, a abordagem moral tradicionalista, atrelada a princípios de uma moral tradicional que defende a abstinência sexual como uma forma de educação sexual para a adolescência. Essa abordagem nasce de movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos, que são favoráveis aos papéis sexuais tradicionais, defendem a monogamia, o casamento, a castidade pré-marital, a educação separada entre meninos e meninas, pregam a intolerância com as práticas sexuais e com os modos de viver a sexualidade que não sejam os reprodutivos. Terceiro ponto, a abordagem terapêutica. Busca causas explicativas para as vivências sexuais consideradas anormais ou para os problemas sexuais. Tem um enfoque no caráter psicológico do sujeito e pode estar ligada a instituições religiosas. Utiliza-se das técnicas de terapia individual, grupal e de psicodrama para alcançar a cura sexual. Vocês lembraram da cura gay? É tipo isso mesmo. Quarto ponto, a abordagem religioso radical, baseada em interpretações literais da Bíblia, que podem ocorrer em cultos ou mesmo em escolas religiosas. Essa forma de interpretação serviu não apenas para legitimar e acentuar a homofobia,
mas também ao longo da história humana para justificar a segregação racial e a opressão sexista contra as mulheres presentes na própria Igreja cristã. Exalta valores como a família patriarcal, a submissão da mulher ao marido e condena a sexualidade e gêneros ditos desviantes. Quinto ponto, a abordagem dos direitos humanos. A educação sexual baseada na abordagem dos direitos humanos é aquela que fala, demonstra, problematiza e desconstrói as representações negativas socialmente impostas aos sujeitos e suas identidades excluídas. Aí estão as mulheres, as pessoas pretas, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, indígenas, migrantes, estrangeiros, etc. Sexto ponto, a abordagem dos direitos sexuais. A abordagem da educação sexual dos direitos sexuais vê a sexualidade como uma parte integral de todo ser humano, e os direitos sexuais são direitos humanos fundamentais, baseados na liberdade, dignidade e igualdade de todos. Estão contidos dentro dele direito à liberdade sexual, autonomia sexual, integridade sexual e a segurança do corpo sexual, privacidade sexual, justiça sexual, prazer sexual, a expressão sexual e emocional, a livre parceria, fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis, dentre outras coisas. Sétimo ponto, a abordagem emancipatória. Essa abordagem prevê os meios para que os sujeitos criem os seus próprios mecanismos emancipatórios, atrelado ao conhecimento do eu e ao esclarecimento ou consciência que remeterá a uma liberdade de escolha, baseado também na Declaração dos Direitos Humanos e Direitos Sexuais, com uma pegada mais marxista. Oitavo ponto, a abordagem queer. Essa perspectiva traz uma crítica desconstrutiva da educação dominante, que apresenta a cis-heterossexualidade como identidade hegemônica, compulsória e incontestável. Esse jogo, essa construção de identidades e diferenças, a possibilidade de considerar o outro na sua condição de diferente, assumindo a diferença como um valor de positividade nos espaços de produção e reprodução de conhecimento, tem a ver com a compreensão dos processos e contextos históricos que propiciaram sua construção. Isso quer dizer, a cis-heterossexualidade é algo construído dentro de um contexto histórico voltado para o controle dos indivíduos e populações que visava a reprodução de força de trabalho necessária ao modelo capitalista de sociedade. Destas diversas abordagens, quais convergem com o nosso propósito de educação para a diferença? Apesar de nas aulas de ciências predominar a abordagem biológico e higienista, destacamos as últimas 4: direitos humanos, direitos sexuais, emancipatória e queer. As outras abordagens têm um cunho mais moralista e excludente, contrários aos princípios educacionais garantidos pela nossa Constituição Federal de 1988, que objetiva a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, garantindo a dignidade da pessoa humana. A pesquisadora Jimena Furlani indica 8 princípios para a educação sexual na escola, destacando especial atenção à linguagem, que assim como a educação, nunca é neutra. Que quando ensinamos que toda prática docente está amparada por uma teorização, sejamos conscientes dela ou não, que o ato pedagógico é permeado por decisões e escolhas e, portanto, por disputas de saberes e significados, mostrando que a educação é sim um ato permanentemente político. Vamos aqui destacar e falar um pouco sobre esses 8 princípios para a educação sexual na escola. Primeiro princípio: a educação sexual deve começar na infância e precisa fazer parte do currículo escolar. As temáticas discutidas na educação sexual são essenciais para a formação integral da criança e dos jovens, e precisam englobar o sexo, o gênero, a sexualidade, a raça, a etnia, a classe social, a origem, a nacionalidade, a religião. Por exemplo, essas são algumas identidades culturais que constituem os sujeitos e determinam a sua interação social desde os primeiros momentos da sua existência. A sexualidade se manifesta na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade, ou seja, ela é um aspecto que nos acompanha durante toda a nossa vida, tendo como materialidade nosso corpo biológico e sendo construída progressivamente a partir dos discursos e das instituições do nosso tempo. Esperar chegar à puberdade ou adolescência para falar de sexualidade é uma atitude pedagógica que a gente considera equivocada, pois é baseada na crença de que a educação sexual só é possível a partir da puberdade, demonstrando um certo atraso da escola em relação às expectativas e às necessidades das crianças e dos jovens. Segundo princípio, as manifestações da sexualidade não se justificam pela função reprodutiva, mas sim
pela possibilidade do autoconhecimento através da descoberta corporal, que constitui também uma das primeiras vivências de nossa sexualidade. Através do nosso corpo, podemos descobrir aspectos tanto sensoriais quanto afetivos, seja sozinho quanto com parceiros, parceiras. Na medida em que descobertas sexuais afetivas ocorrem, aumentamos nossa capacidade de socialização e interação interpessoal. As manifestações da sexualidade em crianças, jovens e adultos produzem efeitos, e esses efeitos nos permitem compreender os significados culturais dessas práticas e as normas e regras da vida em sociedade, construídas discursivamente na cultura e não vinculadas a uma condição biológica ou natural. Falar de educação sexual é falar de afeto, de relações entre as pessoas, de consentimento, de autoestima, de sociedade. Coisas que vão muito além do sexo. Terceiro princípio. A descoberta corporal é a expressão da sexualidade. Brincar com os genitais é uma etapa desse aprendizado, já na infância. Comumente na educação infantil, as crianças manipulam seus genitais, o que causa muitas vezes embaraço e constrangimento na escola. Esse ato faz parte de um processo universal, esperado e benéfico do aprendizado infantil da sexualidade. A escola pode educar a criança a aprender noções acerca de intimidade e privacidade pessoal, entendendo o local e o momento apropriados para tais manifestações. Há uma grande diferença entre educar para a negação e a proibição e educar para a positividade e o consentimento. Consentir significa orientar a criança e o jovem para que entendam e aprendam o local e o momento adequados para manifestarem a sua sexualidade. Quarto princípio. Não deve existir qualquer segregação de gênero nos conhecimentos apresentados a meninos e meninas. Portanto, a prática pedagógica deve acontecer sempre em coeducação. É através da socialização do conhecimento que a escola pode ser inquestionavelmente democrática. A convivência mútua é o compartilhamento de experiências subjetivas e materiais. É um modo de meninos e meninas, rapazes e garotas, homens e mulheres, superarem as desigualdades de gênero, respeitarem-se mutuamente, colocando em xeque os pressupostos que legitimam o sexismo, o machismo e a misoginia. Considerar que certos assuntos ou informações dizem respeito apenas a meninos ou a meninas é contribuir para um modelo de educação parcial e fragmentado em que tende a legitimar as desigualdades nas relações de gênero. Quinto princípio. Meninos e meninas devem e podem ter os mesmos brinquedos. Brincar de carrinho ou de casinha, assim como qualquer outro tipo de brinquedo, não será determinante para a orientação sexual da criança ou do jovem. Os brinquedos infantis estão relacionados com o aprendizado específico de habilidades, com a socialização e com a imitação das atividades humanas adultas. Quando as crianças têm a oportunidade de interagir com os mais variados brinquedos, elas adquirem aptidões específicas, tais como coordenação motora, reflexos, visão lateral. Elas exercitam atitudes futuras como desenvoltura no trânsito, controle das emoções, iniciativa, segurança, assertividade, responsabilidade, confiança. Elas experimentam papéis adultos, papel de pai, de mãe, de professora, de professor, do irmão mais velho, da irmã mais velha, do tutor, do responsável. Não existem brinquedos de menino ou de menino, existem brinquedos de criança. Sexto princípio. A linguagem plural usada na educação sexual deve contemplar tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento popular, cultural. A escola deve considerar igualmente válidos os saberes populares, do senso comum, e os saberes sistematizados pela humanidade ao longo de sua história, o saber científico. Ambos são constituintes das experiências dos sujeitos e são expressões da multiplicidade linguística sociocultural humana. As crianças aprendem os nomes dos genitais e das partes do corpo, numa associação com a nomenclatura ensinada pela família. E esse entendimento de multiplicidade das palavras tem um cunho técnico, e as palavras de uso coloquial, comunitário, demonstram a diversidade como algo positivo. Desse modo, a escola pode pensar em utilizar a linguagem sempre no plural, por exemplo, em outras situações, para os muitos tipos de família, para as muitas formas de amar, para os muitos modos de ser mulher e homem. Importante é valorizar a pluralidade dos modos de existência, pois todos somos diferentes e únicos. Sétimo princípio. Há muitos modos da sexualidade e do gênero se expressarem em cada pessoa. Portanto, eu não me importo se minhas alunas e meus alunos forem homossexuais. O afeto e a atração erótica entre pessoas do mesmo sexo
talvez seja o aspecto da sexualidade mais difícil de ser aceito e compreendido por muitas pessoas, entre elas os educadores e as educadoras. A homossexualidade, a partir do século XVIII, foi enfaticamente significada por discursos e instituições voltados a legitimar como normais apenas a heterossexualidade e a reprodução. Hoje, a instituição médica, que considerou a homossexualidade uma doença e desvio sexual no século XVIII, afirma ser o sentimento afetivo entre pessoas do mesmo sexo uma possibilidade de expressão legítima da sexualidade humana. Posso ter, em sala de aula, estudantes transgêneros, e esses modos de existência precisam ser respeitados. Posso ter colegas trans, e o que importa é superar o sentimento negativo de preconceito e discriminação e considerar essa identidade de gênero como positiva. Esse é um desafio para educadoras e educadores. Essa tentativa é a primeira atitude daqueles que buscam uma sociedade mais igual, menos violenta, que respeita os direitos humanos, que aceita a diferença, que considera a diversidade sexual positiva e benéfica. Oitavo princípio. A educação sexual pode e deve discutir valores como respeito e solidariedade, e assim questionar preconceitos que devem levar as crianças e jovens a refletir sobre a importância de respeitar a si mesmo e ao outro, o diferente. Essa educação pode ser vista como uma forma da escola contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, na busca pela paz, contra as muitas formas de exclusão baseadas no sexo, o sexismo e o machismo, no gênero, a misoginia, na raça, o racismo e na sexualidade, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, na origem de classe social, a xenofobia. Resgatar valores humanos e considerar a diferença como positiva é contribuir para uma sociedade onde as pessoas sejam efetivamente mais felizes. Esperamos que as informações e conhecimentos compartilhados aqui sejam úteis e possam ajudar tanto estudantes quanto professores e professoras a promover uma escola mais acolhedora e respeitosa a todos os gêneros e sexualidades dos nossos dias. Até mais! Gostou do vídeo? Quer aprender um pouco mais sobre algum desses assuntos? Então a gente tem algumas dicas de leitura que podem te interessar. A primeira dica é um livro chamado Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas. A segunda dica é um livro chamado Educação Sexual na Sala de Aula. A terceira dica é um livro chamado Sexualidade na Escola, A Voz do Silêncio. E a quarta dica é um livro chamado Falando sobre Gênero e Sexualidades na Educação. Vamos nos permitir? E é isso. Até a próxima! Celular, é bonito, já tá gravando, depois o Felipe corta. É Felipe? Pobre do Felipe, gente. Felipe é salvação. Felipe é um divo. Queria deixar registrado antes de começar a gravação desse vídeo que tá fazendo 25 graus em Pelotas e eu tô de moletom. Apertir. Vai ficar meio estranho o primeiro ponto. Que são abordagens. Vamos aqui destacar e falar um pouco sobre este